Começo? Já deu o horário? 8 horas. 8 horas. Então vamos lá, gente. Boa noite, né? Em primeiro lugar. Eu tô aqui hoje, eu tô um pouquinho ansiosa, porque eu tenho uma surpresa para vocês no final dessa live, né? E toda a proposta a gente fica um pouquinho ansioso, né? Então, eu peço a vocês que fiquem bem atentos. Quem puder ficar até o final, quem já marcou para ver essa live, quem já botou aí na agenda, fica até o final, porque no final eu garanto para vocês que eu tenho uma surpresa muito especial, tá? Então a gente veio, né, deixa eu ver, essa é a quinta live. Toda semana a gente vem se encontrando aqui nas quintas-feiras. E eu vou relembrar um pouquinho, porque tudo isso foi um caminho para a gente chegar até aqui hoje, né? Então a gente falou do desenvolvimento típico e atípico, da importância do brincar, da importância de estimular os filhos em casa, das dificuldades encontradas, de como a gente identifica uma criança atípica, e aí o que fazer, quem procurar, que profissional procurar. Então tudo isso a gente veio falando para a gente chegar nesse conteúdo de hoje. Então é isso. Vamos conversar, falar, né, sobre o nosso conteúdo, mas antes de falar do conteúdo, eu queria contar para vocês uma historinha. O porquê da gente estar aqui hoje discutindo todas essas questões. Eu tinha uma mãe de uma criança que eu atendia, que era uma mãe que ficava pegando muito no meu pé, sabe? Sabe aquela mãe que queria todo dia uma atividade diferente, que queria algo para fazer em casa com a criança, todos os dias. Né? Eu atendia a criança e ela ficava até mais preocupada no que ela ia fazer em casa do que eu estava fazendo na terapia. E isso, vou falar a verdade para vocês, me incomodava um pouco, porque a sensação que eu tinha era que eu não estava fazendo o meu trabalho certo, né? E que ela queria, tipo, ser praticamente a terapeuta da criança, sendo que a terapeuta era eu e a mãe era ela. E nisso fomos nesse processo, né? Ela sempre cobrando, eu sempre orientando, mas ficou uma situação um pouco desconfortável. E no meio desse processo, eu comecei a observar outras mães que sabiam brincar. Porque assim, a gente sabe que até se a gente falar assim, jeito com criança, a gente sabe que tem gente que tem um jeito maior com criança e tem gente que não tem. Então tem mães que têm mais habilidades, que têm mais um feelingzinho de sentar e brincar. E essas mães são mais fáceis da gente orientar. E eu comecei a observar que essas mães que faziam as atividades propostas, que estimulavam em casa, as crianças tinham mais resultado. Por exemplo, tinha uma criança com uma dificuldade de fazer o arco de mão, de botar força, de pegar no lápis. E aí eu comecei a fazer algumas coisas nas sessões e orientei a essa mãe a repetir essas atividades em casa. E essa mãe repetiu de uma forma com frequência. Essa mãe fez essas atividades todos os dias e essa criança teve uma evolução muito mais rápida do que aquelas outras crianças de que só a parte que eu fazia. É como a sensação que eu tinha, só para vocês entenderem onde eu quero chegar com isso, é que eu era a única responsável. Por exemplo, você me procurou para tratar seu filho. Então eu era praticamente a única responsável em ter o resultado com aquela criança, em fazer o meu papel e essa criança ter todos os resultados que a gente gostaria que tivesse. Só que isso não casava com a realidade, porque assim, eu observava que as mães que estimulavam mais, que eram mais participativas, as crianças, a gente tinha mais resultado. E aí foi aí que veio esse ponto-chave, né? Dessa virada mesmo, assim, de perceber que aquela mãe não estava errada, que quem estava errada era eu, que ela tinha mesmo que participar, que ela tinha mesmo que aprender e que isso fazia diferença no resultado, né? Então, assim, essa mãe, eu ainda não conversei com ela, ainda nem contei isso pra ela, tô contando isso pra vocês em primeira mão, né? Um dia eu vou encontrar com ela e vou dizer assim que ela foi um ponto muito importante em abrir meus olhos e realmente perceber que a repetição, o aprendizado dos pais era muito além, era um casamento perfeito com o atendimento que eu fazia no consultório. Então essa foi a virada de chave de estar aqui hoje, tá? Eu tô falando isso para vocês entenderem o processo que a gente chegou até aqui. De construção mesmo, de entender o porquê que eu pensei nisso, o porquê que eu tô aqui para poder ajudar esses pais e essas crianças terem mais evolução. É importante a terapia, gente. Eu sou terapeuta, vocês sabem disso. A terapia é fundamental, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a participação dos pais nesse processo terapêutico e a repetição, a frequência das atividades feitas com as crianças, né? E a criança, por exemplo, a criança vai para terapia 1, 2, né? Às vezes 3 vezes por semana. E a família tá com essa criança todos os dias. Então, assim, se ela recebe o estímulo todos os dias, vamos vamos dar um exemplo do nosso dia a dia. Na academia, né? Se eu vou para academia 2 vezes na semana, eu tenho o mesmo resultado que João, que vai todos os dias?
né? Então, estou dando um exemplo bem chulo, bem bobo mesmo, mas para vocês entenderem, né? Que é uma coisa que é só raciocinar, né? Para a gente pensar. E eu trago aqui para vocês hoje a minha experiência como terapeuta, que realmente isso mudou completamente o resultado mais rápido com as evoluções das crianças, com aquelas mães que não participam, que só deixam na terapia, que frequentam uma vez por semana ou duas e não fazem nenhuma atividade para reforçar esse aprendizado da criança, tá? E a criança aprende como? A criança aprende brincando. Isso realmente funciona, gente. Funciona muito, né? É aquela questão assim da gente estimular, a gente faz uma atividade, a gente vai orientar esse pai a reforçar aquela atividade que a gente está fazendo lá na terapia, tá? Não é que o pai vai ser o terapeuta da criança, mas ele vai ajudar essa criança através do brincar. Vocês sabem que trabalhar com criança é através do brincar. Parece meio contraditório isso, né? E se vocês pensarem assim, ó, uma terapeuta ocupacional falando, né, que os pais têm que brincar e que esse brincar funciona na terapia, que maluquice é essa, né? Então, que loucura é essa que essa mulher tá falando? Mas pensem comigo, é a repetição das atividades, a criança aprende através do brincar. Isso a gente já vem falando, por isso que eu falei da importância de vocês irem dar uma olhada nas outras lives. A importância do brincar, né? O brincar é o fazer da criança. A criança aprende brincando. Se é uma criança que tem dificuldade, ela precisa brincar mais um pouco do que aquela criança que não tem dificuldade nenhuma. E somos nós, terapeutas e pais, e escola também, que vamos fazer a diferença na vida dessa criança. Tá bom? 5 erros mais cometidos na hora de estimular seu filho e as consequências de não estimular. É isso, né? Então vamos para o primeiro, que é a imposição dos pais na brincadeira, tá? Esse é o primeiro erro e é o erro que eu vejo sendo mais cometido para os pais. Eu vejo isso na internet, eu vejo isso no vídeo que os pais postam, né? Eu vejo isso no meu dia a dia, durante a recepção, a gente vê muito, a gente observa a criança em todos os aspectos. Quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre digo isso, que os estímulos começam muito antes da gente entrar na sala de terapia. É no caminho, é quando eu pego a criança na recepção, a gente já começa a observar e orientar esses pais. Então, os pais têm a rigidez, a gente fala muito da rigidez das crianças, mas muitos pais são rígidos na hora de brincar. Então, ele pega aquele brinquedo, é o peão, só pode ser o peão, né? E aí, na hora, senta lá com a criança, aí vou falar de uma bola, né? Pega lá a bola e quica 3 vezes, porque é a brincadeira que você programou na sua cabeça. 1, 2, 3, e a criança vai e atira, tá? O que é que os pais geralmente fazem? Não, fulano, não é assim! É assim, quica, 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 né? Então, assim, você não entra na brincadeira da criança. Você pode trazer a criança para a brincadeira, você entrando primeiro na brincadeira dela, né? Então, assim, os pais, alguns professores, né? Eles têm essa questão, às vezes, de uma rigidez. Claro que eu não estou falando de todo mundo, eu estou falando de erros mesmo que às vezes cometem. De sempre ser da mesma forma, né? Então, aqui, ó. Achei até um brinquedo. Olha que live chique, gente. Efeitos especiais. De repente apareceu um brinquedo na minha mão. E aí eu vou lá e ofereço para a criança da forma que eu quero brincar. Esse é um leãozinho. E vai lá, a criança faz bu, né? Ou chama de gato, faz miau, miau. Não, fulano, não é assim. É desse jeito. Então essa rigidez na brincadeira, você acaba fazendo com que a criança desista de brincar, que a criança não se interesse porque você fez aquela proposta e com aquela rigidez ela acha que não vai funcionar, ou às vezes ela já até planejou uma brincadeira, ou ela já brincou dessa forma com outra pessoa, e aí você acaba, em vez de você tem que aproximar a criança de você não tem que afastar. E para você se aproximar, você tem que, ó, ficar amiga dela. Então assim, ó, oferecer um brinquedo para a criança, não comete esse erro de você sempre ter daquele mesmo jeito, não, tá? Caixa, a gente pega as regras com criança pequena. As regras de jogo são mais para as crianças com cognitivo mais elaborado, né? Que já sabem, já compreendem regras, mas aí sempre pega de tal idade a tal idade, só serve para isso, encaixe, coordenação motora. E aí lê a receita de bolo. Não existe receita de bolo, gente. Existe aprendizado. E quando a gente aprende, tudo acontece de forma natural, né? Você vai conseguir, depois que você aprender, você vai conseguir observar isso em outra pessoa, né? Eu vejo muito isso das mães que eu acompanho. Elas começam a observar o erro do outro que ela um dia cometeu. E isso acontece com tudo na vida da gente. Depois que a gente aprende uma coisa, né? E com as crianças também. Quando a criança aprende, ela gosta de se exibir e dizer assim, nossa, eu já fiz isso um dia, mas hoje eu não faço mais.
tá? Então, o primeiro foi esse. Sair dessa rigidez de sempre fazer a mesma coisa. Esse é um erro muito cometido por muitos pais. E, por favor, gente, não cometam mais esses erros, tá? O segundo erro é correr atrás da criança. Gente, a gente quer brincar com a criança tá ali. Ao invés de chamar ela para brincadeira, para brincar, a criança, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de concentração, né? Uma criança muito hiperativa, que não para quieta, o que geralmente algumas pessoas fazem? Eu vejo muito isso. Correr atrás da criança o tempo inteiro. Fulano, brinca aqui comigo! Fulano, olha o brinquedinho, olha que legal, tá? E fulano já deu uma volta na sala, já deu uma pirueta ali, já deu uma cambalhota acolá, e você tá atrás dessa criança. Não vai funcionar. Você tem que trazer ela para brincadeira. Se for uma criança que tem muita dificuldade com o nível de atenção, com interesse na brincadeira, tem algo que essa criança vai se interessar. Uma bola, um personagem, um avião, um helicóptero, um cavalo, um animal, enfim. Vai ter algo com essa criança. Ou até uma coisa que não seja funcional, né? Um controle remoto, né? Um celular desligado. As crianças amam desligado. Vai ter algo que ela vai se interessar. Então, você vai buscar o interesse da criança e trazer ela para onde você quer brincar, tá? Se você correr atrás dessa criança e fazer disso uma brincadeira, brincar de pega-pega, né? Aí tudo bem. Mas você correr atrás da criança para tentar fazer com que ela venha para você brincar, não, tá? Você estabelece uma regra, uma rotina. Traz ela para um ambiente de que você quer oferecer a brincadeira. Pode ser uma mesinha, pode ser o tapete, pode ser como chama? Brinquedoteca, algum lugar de brincar, o quartinho de brincar da casa. Então você traz essa criança para a sua brincadeira. Não fica atrás dela o tempo inteiro, tá? Porque não vai funcionar. A criança vai desistir, a criança vai estar tendo contato com 1 milhão de estímulos no meio do caminho e ela vai pegar isso, tá? E é um erro que eu vejo ser cometido diariamente. Não só pelos pais, mas nas escolas e às vezes até alguns terapeutas, tá? Outro erro, então vamos na ordem, porque senão eu me perco. Eu falei de rigidez, o brincar, agora eu falei de correr atrás e agora do excesso de brinquedos, gente. Oferecer 1 milhão de brinquedos ao mesmo tempo com a criança não funciona. Por quê? Esse brinquedinho aqui, ele é assim porque alguém projetou ele para ser dessa forma, né? Ele tem um objetivo, ele tem uma função. E geralmente os brinquedos são projetados para a criança para ela aprender, né? Ele vai ter um brinquedo que vai estimular as cores, vai ter um brinquedo que vai ter várias texturas para a criança perceber os sentidos, né? Tátil, auditivo, proprioceptivo. Então, assim, se você oferece um monte de brinquedo de vez, ela não vai se concentrar nesse brinquedo que você gostaria que ela se concentrasse para aprender. Ela vai pegar esse, depois ela vai pegar esse, depois ela vai pegar o outro, e ela vai pegar, vai pegar, vai pegar. E a função, qual a função do brinquedo? Ensinar a criança. A criança aprender a brincar, a explorar, né? Claro que cada idade é um brinquedo diferente, cada brinquedo tem um objetivo diferente, mas o objetivo principal, quando você brinca com a criança, quando você oferece um brinquedo, é que ela aprenda as cores, os números, a textura, que ela tenha algum aprendizado. Quando a gente oferece muitos brinquedos de uma vez só para a criança, o que acontece? Ela não brinca com nada. Ela tem um monte de estímulo sendo recebido ao mesmo tempo, de uma vez só. Aí ela futuca aqui, puxa acolá, depois puxa outro, puxa outro, puxa outro. O que essa criança aprendeu? Nada. Então, erro gravíssimo, tá? Então, não cometam esse erro, gente. Eu tô no terceiro, não é isso? Me ajudem aí a contar, porque às vezes a gente se perde. Então, o primeiro... Vamos comigo. Aqui é tipo aula, viu, gente? A gente vai recapitulando para aprender, porque senão a gente esquece. Não correr atrás da criança. Isso foi o segundo. O primeiro foi não manter a rigidez de brincar só daquele jeito. O terceiro... Lembra aí, minha gente? Correr atrás da criança. E o quarto, não menos importante, o penúltimo, é brincar apenas nos finais de semana. Eu sei que hoje a rotina da gente é muito corrida, né? E as crianças, vou falar um pouco da minha realidade. As crianças atípicas, elas têm uma rotina um pouco mais pesada, né? De terapias, de atividades extras, de escola. E os pais mais ainda, porque precisam trabalhar, porque precisam dar conta de um monte de coisa, inclusive para
para pagar os atendimentos, para pagar as despesas das crianças. E aí focam as brincadeiras apenas no final de semana, né? Então, esqueçam isso, gente. O brincar é o fazer da criança. Então, a criança tem que brincar todos os dias. Isso falando do desenvolvimento típico, certo? A criança tem que brincar todos os dias. Quando a gente coloca no desenvolvimento atípico, o que acontece? A repetição tem que ser maior ainda. Essa criança precisa de mais estímulos, precisa de mais aprendizado. Então, a repetição é fundamental. Então, esqueçam isso de apenas brincar no final de semana. Tem que brincar com as crianças e estimular todos os dias. É muito importante estimular todos os dias, porque aí você vai gerando aprendizado. É igual as terapias, é importante. O que a gente está falando de reforço, dos pais também estimularem a gente ter mais resultado? É o mesmo reforço. Se você faz apenas 2 vezes por semana, isso a gente pode pensar em tudo na vida. Vai no mesmo exemplo que eu falei da academia. Se eu malho 2 vezes por semana, eu tenho um resultado. E se eu malho 5 vezes por semana, eu tenho um outro resultado. E o último, não menos importante, que é o aprendizado maior que a gente tem que ter na hora de brincar, é o olhar criativo, tá? Eu falei no início que entra um pouco em contradição com a primeira opção da rigidez, né? De não sempre ser... Contradição não, entra em casamento mesmo. De não ter a rigidez de sempre brincar daquela forma. Então, esse último é a gente ser criativo, a gente criar brincadeiras, a gente permitir que, por exemplo, um único brinquedo tenha mais de uma função. Às vezes as próprias crianças mostram isso pra gente, né? Às vezes ela pega isso aqui e de repente vira um disco voador, tal. Que disco voador, menino? É um leão, né? Então, o olhar criativo. No último workshop que eu fiz com os pais, eu fiz uma dinâmica que tratava justamente desse ponto aí. Eu pedi que os pais pegassem... Eu escolhi os brinquedos, distribuí entre eles e disse a eles, eu quero 3 funções para esse brinquedo, menos a real. Foi o mais difícil, né? Porque assim, 3 funções eles até pensaram, mas quando eu disse a real, por exemplo, a mãe pegou o microfone e ela fez, eu só vejo o microfone. Ela não via outra coisa. Então, ter esse olhar criativo, de transformar, você vai conquistando a criança. A criança vai interagindo com você, vai vindo mais perto de você, você vai ganhando confiança e aí você vai, por exemplo, uma criança que tem rigidez, que só brinca de avião, né? Como é que eu faço para aproximar essa criança da brincadeira? Eu ofereço o avião, mas dentro da brincadeira eu vou oferecendo outro contexto, para que minha criatividade vá interagindo com aquela criança e de repente eu já saia do contexto do avião e esteja inserindo conteúdo novo. E aí essa criança vai ampliando o repertório, saindo da rigidez de só querer brincar com o avião. Então a gente precisa ser muito criativo para brincar, né? A brincadeira, ela traz a criatividade, a gente aprendeu a ser criativo brincando, foi lá na infância, na parte do jogo simbólico, na construção do nosso jogo simbólico, que a gente começa a desenvolver a nossa criatividade. E quando a gente está com a criança, a gente tem que voltar nesse processo mesmo. Tem que ser criativo, tem que modificar, tem que fazer da brincadeira, ó, uma coisa muito legal, e tem que fazer de um brinquedo muitas funções. Então, não impor 5 erros. Lembra o tema dessa live? Os 5 erros mais cometidos pelos pais na hora de brincar. Por que às vezes não funciona, né? Eu recebo às vezes as mães falando assim, mas Mirella, eu brinco, mas não é igual a você. Não funciona. Eu brinco lá e o menino joga o negócio na minha cara, o menino sai correndo. Né? Por que você consegue e eu não consigo? Porque eu separei esses errinhos aí, eu fui, ó, passei uma semana olhando os pais lá na clínica, na recepção, nas terapias, e fui observando esses 5 erros. Então, vamos lá aprender para nunca mais esquecer, tá? Não impor brincadeira, tá? Não sempre fazer do mesmo jeito. Deixar a criança participar e também trazer a criatividade dela. Não correr atrás para brincar, né? Não ficar brincando de pega-pega. Correr atrás só para brincar de pega-pega, correr atrás para brincadeira, não. Oferecer vários brinquedos ao mesmo tempo, esqueçam isso, porque a criança não vai aprender de jeito nenhum, ela vai explorar tudo e não vai aprender nada, e a gente quer que a criança aprenda através do brincar. Brincar só nos finais de semana também não funciona, tem que brincar todos os dias, o fazer da criança é o brincar, e principalmente as crianças atípicas precisam de uma regularidade maior, porque é através do brincar que ela vai aprender e vai se tornar mais independente. E o olhar criativo de vocês, gente, quer brincar, quer aprender a brincar, começa a trabalhar a criatividade de vocês. Então, assim, falamos dos 5 erros e agora vamos falar sobre as consequências, gente. Se a gente está falando de desenvolvimento atípico,
Existem se a gente, ó, vamos pensar juntos. Só um minutinho para poder molhar a garganta aqui que não tá saindo mais. Então, as consequências de não estimular. Se a gente vem falando que o brincar, né, é um instrumento muito importante para favorecer o desenvolvimento das crianças, para desenvolver a independência, para tornar seu filho mais independente, para tornar seu filho mais com um aprendizado melhor. Se a gente vem falando disso tudo, que é através do brincar, então qual as consequências de não estimular essas crianças, gente? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? A gente falou dos erros e agora a gente fala das consequências. As crianças que não têm estímulo em casa, que não são estimuladas, o que é que elas estão perdendo? Pensaram? Tempo, tá? Tempo. E tempo no desenvolvimento infantil é uma coisa que não volta atrás. Então, se você está deixando de que seu filho tenha essas experiências, todo mundo aí teve infância, né? Todo mundo tem lembranças muito marcantes e sabe que muitas coisas que aprendeu foi através da infância. É claro que tem muita coisa que a gente aprende no automático, o que não acontece com nossas crianças atípicas. Elas precisam de um empurrãozinho, elas precisam de uma terapia, elas precisam de ajuda para desenvolver melhor, né? Então, a primeira consequência de não estimular é a perda de tempo. Você está perdendo tempo, você está perdendo neuroplasticidade, tá? Você está perdendo o tempo dessa criança de estar recuperando essas células preguiçosinhas que estão aí, tá? Para ativar, para recuperar funções que não foram adquiridas, ou para transformar, né, e tornar essa criança mais independente através do brincar, através das brincadeiras. Você está perdendo tempo, você está perdendo, a neuroplasticidade está passando. A gente sabe, se não sabe, fica sabendo agora, que com o tempo a neuroplasticidade ela vai diminuindo, tá? E aí, por isso que a gente chama de intervenção precoce. Quanto mais cedo estimular, mais resultado se tem. Então, se você não estimula, qual é o estimular da criança? Qual é fazer da criança brincar? Então, se essa criança não brinca, não é estimulada diariamente, perdeu tempo, né? Perdeu a neuroplasticidade, ela não volta atrás, tá? Se a gente pensa numa criança atípica, quando a gente estimula, a gente está fazendo o quê? Prevenindo, tá? Às vezes eu digo às mães assim, por exemplo, uma criança chegou grave. Grave que eu digo assim, com muitas dificuldades, tá? E aí eu vou trabalhando, essa criança vai tendo um monte de resultado, e aí as mães ficam super felizes, os pais, nossa, mas mudou muito depois da terapia, pererê, pererê. Ótimo, né? Aí chega um momento que essa criança estabiliza. Quer dizer que essa criança não tem mais dificuldade? Não, essa criança vai continuar sendo estimulada para a gente prevenir as comorbidades, tá? Essa criança pode ter se uma criança teve atraso no desenvolvimento, é uma criança que precisa de cuidados. E mesmo que ela tenha uma boa melhora, que ela chegue num quadro de estabilidade, ela precisa continuar sendo estimulada, porque ela ainda é criança, porque o cérebro dela ainda está em formação e porque as coisas mudam, né? Mães e pais de crianças atípicas aí, quantos não sabem que as crianças começaram a apresentar atraso depois entre os 2 e os 3 anos? Vinha tudo normal, tudo certo e de repente começou a apresentar. Então, se essa criança já apresenta desde cedo, você começa a estimular para não perder a neuroplasticidade e essa criança estabilizou, não parem. Não pode parar, gente, porque é de extrema importância para você prevenir. Prevenir até o aparecimento de outras questões, de outras dificuldades, né? Outra consequência de não estimular, você está privando essa criança de novas experiências. Se é uma criança que tem dificuldade, se é uma criança atípica, que tem uma dificuldade no planejamento motor, por exemplo, vou falar do planejamento motor de realizar uma atividade simples, como pular corda, como pular na piscina de bolinhas, ela perdeu experiências porque ela não sabe fazer. E se você não estimular ela a fazer, ela não vai fazer nunca, ou ela não vai saber, o corpo dela não vai conhecer aquela experiência. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade nas atividades de vida diária, de prática, porque a gente aprende a ter planejamento motor brincando nessas atividades mais amplas de planejamento, de movimento. Então, se essa criança não tem essas experiências, ela vai perder. E uma consequência muito grande, na verdade, você está privando o seu filho de vivenciar a ocitocina, né? O hormônio que a gente chama do hormônio do amor. Quem quiser ler um pouquinho sobre isso, coloca aí no Google que vocês vão ver. É um hormônio produzido pelo corpo através do afeto. E isso, por mais que nós terapeutas sejamos
carinhosos, atenciosos, deixa as crianças de beijo. Não existe amor maior do que o da família e do pai e da mãe. Então, brincar com o papai e a mamãe é muito mais legal do que brincar com a tia Mirella. Pode não parecer, porque a tia Mirella tem mais um jeitinho especial, consegue conquistar, consegue coisas que o papai e a mamãe não conseguem. Mas você também pode conseguir. E você conseguindo, você vai ofertar ao seu filho a produção desse hormônio maravilhoso que é o hormônio do amor e fazer com que ele se desenvolva mais ainda. Foi. Então vamos recapitular 5 maiores erros e as consequências de não estimular. Então as consequências de não estimular, vocês vão deixar o filho de vocês viver experiências, né? Criança que tem dificuldade vai precisar de um pouquinho de ajuda, então se você não proporcionar isso, vai dificultar. A neuroplasticidade, que o tempo passa e não volta mais. A prevenção, né, de outras comorbidades que podem acontecer lá na frente durante o desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é uma escala que vai mudando, gente. Uma criança de 2 anos é um desenvolvimento desejado, de 3 anos é outro, de 4 é outro e vai mudando. Então, estimular precocemente para que essa criança esteja no processo de desenvolvimento é extremamente importante. E aí, se a gente fosse falar tudo isso aqui, a gente ficaria uma semana conversando sobre esse assunto, né? Porque dentro dessas questões, dentro desses erros, dentro dessas consequências, eu teria 1 milhão de coisas para falar para vocês, 1 milhão de exemplos para citar, né? Da minha experiência clínica, da minha experiência profissional, eu teria 1 milhão de exemplos para citar, que talvez você fosse se identificar muito, e aí conseguir comparar e trazer para sua realidade, mas infelizmente isso não é possível, né, durante uma live toda, né? Mas assim, eu trouxe um conteúdo que é um ponto de partida para vocês pensarem, né, de como está sendo essas brincadeiras, de como vocês estão fazendo isso em casa, se realmente é importante, né? Eu vou contar uma história, até nem estava programada isso aqui na minha cabeça, mas veio isso aqui agora, que logo quando eu me formei, eu me incomodava quando o pai ou a mãe dizia assim: ai, veio pra tia Mirella brincar. Isso era mesmo que me matar. Sabe? Porque eu, talvez, na época que eu era recém-formada, eu não tinha noção do poder que o brincar pode transformar a criança. Isso é sério, gente. Isso é sério, isso é comprovado. Isso não é a Mirella que tá falando aqui, não. Isso é comprovado cientificamente. O brincar é o fazer da criança. E o brincar, ele é transformador, tá? Então, assim, eu realmente me incomodava. Saía da sala e falava assim: vai pra tia Mirella. Ai, mas vem aqui só brincar, sabe? E aí, aquilo me incomodava, mas a minha transformação foi provar a ele que mesmo brincando de uma forma que ele achava boba ou indiferente, poxa, eu tô pagando uma pessoa aqui pra brincar com meu filho, com a evolução da criança. Né? Hoje já não me incomoda mais, porque o brincar é o fazer, o brincar que é importante. E terapeuta que não brinca, gente, corra. Se você procura um profissional, seja ele qual for, não estou falando só de terapeuta ocupacional, não, estou falando ele de fisioterapeuta, de fono, de psicopedagogo, de fisioterapeuta, de nutricionista. Se sair desse contexto, que é o mundo da criança, se sair do contexto do brincar, se manda, tá? Porque o segredo é esse, é a brincadeira, tá? É o brincar de uma forma funcional, é você aprender esse processo para você poder ajudar. O brincar não vai substituir nenhuma terapia, eu só estou dizendo que o brincar é um instrumento para você chegar no objetivo que você quer, para você tornar seu filho mais independente, para você tornar seu filho mais funcional, um aprendizado muito mais amplo do que aquela criança que não tem essa experiência. Depois de responder todas essas perguntas, de falar do conteúdo, como eu falei para vocês, é um conteúdo denso, né? Se eu fosse ficar falando sobre isso aqui, a gente levaria horas e horas ou até dias. E aí eu quero trazer uma novidade para vocês. Vou beber mais um pouquinho de água que eu tô entalando, tá, gente? A novidade é o seguinte, vocês lembram que no início eu falei que eu tinha uma novidade para vocês no final, que era para vocês não saírem daí, porque no final eu ia trazer uma novidade imperdível. Chegou a hora dela. Passei o dia ansiosa pensando em falar isso para vocês. Nessa construção toda, né, de falar para vocês de como estimular, na construção de todas as lives, nesse momento que a gente está aqui hoje,
chegou o momento de eu oferecer para vocês a oportunidade de me levar para casa. Como? Então eu sempre ouço isso das mães, ela fala, nossa, que vontade eu tenho de te levar para casa para você me ajudar a estimular, tal, não sei o que, as crianças. E aí eu fiquei pensando como eu poderia trazer essa fórmula para vocês, né? Essa mágica. Porque assim, eu sei que aqui tem mães muito distantes de mim, tem mães próximas, e eu acho que é um casamento perfeito, tanto para as mães próximas que estão aqui, vão poder me levar para casa todos os dias, as que me têm 1 ou 2 vezes na semana, e as que estão distantes, a gente trazer uma relação mais próxima através de um curso online, que é o Tô com a Mi Estimulando em Casa, tá? É um curso 100% online, gente, que vai ser dividido em 5 módulos. Vocês vão ter ele disponível durante 3 anos e vocês podem acessar ele a qualquer hora do dia, aonde estiver, basta ter acesso à internet, tá? Os módulos vão ser liberados de 15 em 15 dias. Por quê? Porque todo curso é assim, né? A gente aprende, a gente tem contato com o conteúdo e a gente precisa praticar, e é um curso bem prático. E vocês vão precisar colocar em prática para aprender. Então, esse tempo de 15 dias é para vocês aprenderem, tá? Exercitando as coisas que foram aprendendo em cada módulo, tá? E aí a gente ir trocando figurinhas junto. Vai ser possível a gente trocar figurinhas juntos, sim. O carrinho de vendas, ele abre hoje, né? E vai ficar durante 7 dias, certo? Depois desses 7 dias é que você vai ser liberado o primeiro módulo. Aí, a partir do primeiro módulo, você vai contar 15 dias, libera mais um, 15 dias, libera outro, 15... e aí vocês vão concluir 5 módulos. Ó, 5 erros, 5 módulos. Então, é isso. Para quem é indicado esse curso? Então, a priori, a minha proposta aqui sempre foi ajudar os pais, porque é a minha realidade, é com quem eu lido diariamente, com quem eu vejo as maiores dificuldades de enfrentar e trazer as coisas para a vida prática mesmo. Mas diante das lives, diante de todas as coisas que a gente vem fazendo aqui, eu acho que esse curso também vai beneficiar profissionais que estão entrando agora nesse mercado, né, infantil, que não tem tanta experiência, né? A minha bagagem é boa, eu viajo muito, eu faço muitos cursos fora, então é uma oportunidade também, além dos pais, para profissionais que estão entrando no mercado infantil há pouco tempo, ou aqueles mesmo que não têm disponibilidade para estar viajando, para estar se reciclando, né? A gente sabe que às vezes o acesso é muito difícil, mora no interior, tem dificuldade e tal. Então é uma oportunidade para vocês. Para as escolas, gente, as escolas precisam muito de orientação. Muitos professores não sabem como lidar com crianças atípicas, né? Não sabem que atividades adaptadas desenvolver para essas crianças dentro da escola, para poder essas crianças, né, se desenvolverem mais, tá? Então é isso. Estou com a Mi Estimulando em Casa, vai ser dividido em 5 módulos. Cada módulo desse vão ter várias aulas, tá? E além disso, claro que não podia faltar bônus, gente. Passei um tempão articulando como é que seria esse curso aqui. Eu não podia deixar de oferecer apenas o conteúdo. Eu vou oferecer para vocês bônus, tá? E o primeiro deles vai ser uma comunidade... Não, o primeiro deles vai ser a aula online. Porque é aquilo que eu falei, vocês vão aprender, né? Exercitar, praticar e consequentemente vão vir dúvidas. Como é que vai tirar essa dúvida? Que maluquice é essa? A mulher tá promovendo um curso online e eu vou tirar dúvida como? Claro que vai poder tirar dúvida. A gente vai ter 5 aulas ao vivo, tá? E nessas aulas a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Vocês vão precisar assistir as aulas para terem as dúvidas, a gente se reunir. Essas aulas vão ser marcadas, vocês vão receber os links, tudo direitinho, tá? Isso aí, quanto a isso, vocês não se preocupem. E não é assim, tipo, vou largar o conteúdo e deixar vocês sem terem uma assistência, não. Vocês vão receber assistência através dessas aulas e vai ter também uma comunidade secreta no Facebook, tá? Quem adquirir o curso vai ter acesso lá a uma comunidade secreta nesse curso. E além de conversar comigo, né, em alguns momentos quando eu estiver lá presente, vocês vão poder conversar entre si e trocar figurinhas, porque é muito importante isso, né? Eu faço isso muito lá na clínica, as mães trocam figurinhas o tempo inteiro e ajuda. Eu já fiz isso, já tentei, não deu certo, faz isso com o meu. Então, assim, essas figurinhas são importantes. Então, essa comunidade secreta aí, vocês vão poder tirar dúvidas entre si, interagir entre si, tá? E vai ser muito bacana. Então, vamos recapitular esses bônus, gente, porque o bônus tá... tipo, imperdível. São 5 aulas ao vivo, tá? É a comunidade secreta no Facebook. E 2 aulas, gente, que na verdade, aqui é bônus mesmo, porque na verdade essas 2 aulas, elas caberiam um novo curso, tá? Mas eu resolvi colocar aqui
de bônus para vocês, porque eu sei que é de extrema importância, porque é uma das queixas que eu mais recebo no consultório, recebo por direct no Instagram, tá? Que é o desfraude e a seletividade alimentar. Esse curso, além dos 5 módulos, além das aulas online que vocês vão ter para tirar suas dúvidas, além da comunidade secreta no Facebook, vocês vão ter 2 aulas exclusivas de 2 temas extremamente importantes e pertinentes no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento atípico, que é o desfraude, tá? Nós vamos falar sobre desfraude, vamos dar exemplos práticos, né? Vou dar dicas de possibilidades de estímulos que podem ser feitos em casa. Não vou fazer terapia, tá, gente? Eu vou ajudar os pais a ajudarem os terapeutas, tá? Com atividades que podem ser desenvolvidas pelos próprios pais, pela família, pela escola, tá? Não é só para os pais, mas também pelos cuidadores. Lembrem-se que as crianças ficam muito tempo, às vezes, com a babá, com a vovó, tá? Então, você adquirindo esse curso, você pode também oferecer para a cuidadora, para a vovó, para todo mundo em casa assistir. Olha que bacana. Se todo mundo em casa assistir, ficar falando a mesma língua, que vantagem essa criança não vai ganhar, né? O quanto essa criança não vai receber, porque vai estar assim, ó, a terapeuta está falando uma língua, a mamãe falando a mesma, o papai, a babá, a vovó, todo mundo junto, ó, na mesma sintonia, jogando duro para essa criança se desenvolver mais, tá? E agora, acho que é a parte que mais interessa, né? Porque quando a gente fala assim, ó, em que vai oferecer um curso, o curso vai ser online, a primeira pergunta que eu sei que deve ter rolado aí na cabeça de vocês é, um bocado de interrogaçãozinha assim, ó, quanto custa? Qual o valor? Né? Vai vir um monte de perguntas. Se eu fosse disseminar esse... vocês sabem que eu faço muito curso fora, todo mundo aí que me acompanha nas redes sociais me vê um dia em São Paulo, outro dia no Rio, outro dia no Chile, e assim a gente vai buscando conhecimento. Cada curso desse que a gente faz com um profissional não são cursos baratos, né? São formações caras, todo mundo sabe que só a formação de integração sensorial custa cerca de 15 mil reais e a gente ainda paga essa questão de dar deslocamento, porque é passagem, hospedagem, alimentação, tá? Se eu fosse desmembrar esse conteúdo todo para vocês aqui, eu daria que ficaria uma média de R$1.000, R$1.500. 1.000 sem as aulas bônus do desfraude, né? Porque essas aulas praticamente é um curso acoplado em outro curso, tá? Daria em média esse valor. Mas para ser acessível para todo mundo, para ser uma coisa bacana, para que você leve para casa, para que você leve para sua família e para que você traga esse benefício para seu filho, o valor do curso vai ficar 12 vezes de R$ 58,08. Você vai ter um desconto e vai ficar por R$ 627 à vista ou R$ 697, que vai ser essas parcelas suaves de 12 vezes de 58,8, super tranquilo, né? Dá para todo mundo pagar aí e ter um conteúdo muito bacana para ajudar toda a família e principalmente a criança, tá? Então, o carrinho vai estar aberto, tá? Lembra que eu falei, esse carrinho vai ficar aberto durante 7 dias, gente. Por que esse carrinho vai ficar aberto durante 7 dias? Porque é um curso sério, tá? É um curso que eu vou dar assistência para vocês que comprarem esse curso, tá? Então, se eu abro esse carrinho de uma forma infinita, essa turma se perde e eu não consigo dar assistência. Por exemplo, nessa semana entra uma turma de aluno, na outra semana entra mais 2, e os 2 que entraram na semana seguinte perderam a aula ao vivo que eu dei e já esclareci todas as dúvidas, entendeu? Então, esse carrinho vai ficar aberto durante 7 dias, para que a gente consiga formar essa turma, e essa turma seja uma turma presente e eu consiga dar uma assistência para vocês, tá? Então, para você, no site, vocês vão receber aí, todo mundo que se inscreveu vai receber todas as informações direitinho, tá? Tem todas as informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá tudo lá discriminadinho, da quantidade de módulos, quais são os módulos que vocês vão encontrar, quais são os temas, os bônus, as vantagens, tá? Como vai funcionar, tudo vai estar explicadinho lá no site, certo? E você agora tem 3 opções, né? A primeira delas é você ignorar tudo que eu disse aqui, não fazer diferença na sua vida e você continuar no mesmo lugar que você tá, porque eu acredito, se você tá aqui, algo trouxe para transformar a vida do seu filho, né? A segunda é você continuar pesquisando na internet, seguindo 1 milhão de perfis no Instagram, pesquisando no Google, gastando tempo e às vezes até dinheiro, porque produz e não dá certo, erra, faz tudo uma confusão. E aí a gente vem para a neuroplasticidade, que tempo, né? Não volta atrás no desenvolvimento infantil. E você pode me levar para casa
ter o curso online durante 3 anos aí na sua vida, ajudar no desenvolvimento do seu filho, tornar seu filho mais independente através do brincar, ajudar os terapeutas que acompanham seu filho a ter um resultado maior. E é isso. O nome do curso é Tô com a Mi Estimulando em Casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu tô super empolgada. O conteúdo foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, né? Cuidado com os pais, cuidado com os profissionais, cuidado com as crianças. Uma linguagem extremamente acessível para que você possa realmente compreender a linguagem terapêutica que o profissional fala com você na hora que você for para uma consulta, para você saber lidar com a criança de uma forma que traga mais confiança para ela e não só sofrimento com um diagnóstico. Então foi preparado com muito carinho, com muito cuidado. Um beijo, boa noite, espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu estou muito, 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 muito feliz. E quero ir para sua casa.